Olá, somos alunos da disciplina Farmacodinâmica ICS 036 de Farmácia. Iremos falar sobre vias de administração de fármacos. A docente é Camila Figueiredo, os discentes são Elias Costa, Fábio Dudaltro e eu, João Vitor Quintas. Entendemos por farmacodinâmica o estudo do local de ação, mecanismos de ação e os efeitos que as drogas provocam no organismo. A farmacocinética já seria o estudo do movimento da droga através do organismo, envolvendo os processos da absorção, a distribuição, a biotransformação ou metabolização, a eliminação ou a excreção. Para selecionar o medicamento mais efetivo e seguro, deve ser escolhido o fármaco mais adequado com a consciência de sua posologia e efeitos adversos e interações. A partir daí, enfrenta-se a necessidade de conhecer e entender sobre as vias de administração dos fármacos, associado aos conhecimentos citados anteriormente, garantindo a chegada no órgão ou sistema-alvo, a manutenção da concentração plasmática e a concentração local de ação do fármaco. A disponibilidade para o sistema biológico de determinado fármaco contido em uma forma farmacêutica específica é essencial para o propósito do desenvolvimento de formas de dosagem e possui fundamental importância para a eficácia do medicamento. Biodisponibilidade significa a quantidade de fármaco e a velocidade com a qual esse atinge a corrente circulatória. Dois medicamentos são considerados bioequivalentes quando possuem a mesma biodisponibilidade, ou seja, não apresentam diferenças significativas na quantidade absorvida do fármaco ou na velocidade de absorção, quando administrado em dose equivalente, sob as mesmas condições experimentais. Se dois medicamentos são considerados bioequivalentes, é possível aproveitar os estudos clínicos completos de um medicamento para outro, ou seja, diminui a complexidade de provas de segurança e eficácia que o fabricante precisa apresentar no momento do registro do medicamento. Como já foi esclarecido anteriormente, vias de administração são os locais ou estruturas onde os fármacos entram em contato com o organismo antes de produzir seus efeitos. A via de administração é determinada primariamente pelas propriedades do fármaco e pelos objetivos terapêuticos. A forma farmacêutica do fármaco sempre estará correlacionada com a via de administração. Passaremos a falar agora sobre os processos farmacocinéticos e farmacodinâmicos. Como já comentamos anteriormente, a farmacocinética estuda o que o organismo faz com o fármaco e a farmacodinâmica é o que o fármaco faz no organismo. Sobre os processos farmacocinéticos temos a absorção, distribuição, metabolização e a eliminação. A absorção seria a primeira fronteira de acesso ao local de ação do fármaco. Na maioria dos casos, é a partir dela a transferência do fármaco diretamente ou indiretamente até a circulação sanguínea. Acontece através da travessia pela membrana plasmática e seus processos de difusão, e assim regindo a biodisponibilidade do fármaco. Na distribuição, o fármaco reversivelmente sai da circulação sanguínea e distribui-se nos líquidos intersticial e intracelular, passando pelos vasos e se ligando a proteínas específicas. O fármaco dissemina-se de acordo com seu tempo de ação, apresentados por fatores intrínsecos da droga e do indivíduo, ultrapassando barreiras metabólicas e anatômicas. No caso da metabolização, o fármaco pode ser biotransformado no fígado ou em outros tecidos como pulmões, rins e glândulas. A substância entra em contato com reações químicas de mecanismos enzimáticos complexos que interagem inativando, ativando ou potencializando o fármaco. Todo fármaco metabolizado possui meia-vida da sua concentração plasmática, que é o tempo gasto necessário para que a quantidade de sua matéria se reduza à metade. A eliminação é onde o fármaco e seus metabólitos são eliminados do organismo na urina, na bile ou nas fezes. Os rins participam ativamente desse processo através da filtração glomerular, secreção tubular ativa e a reabsorção tubular passiva. A concentração do pH possui influência direta na eliminação dos fármacos. Efeitos farmacodinâmicos causados pelos fármacos podem ser desejáveis, aqueles que são objetivo do tratamento terapêutico, e indesejáveis, que causam reações adversas e efeitos colaterais. Efeitos desejáveis é a relação com enzimas, fármaco que se envolve agindo sobre as enzimas, inibindo, substituindo ou também degradando-as, como por exemplo o captopril, que faz parte do grupo de antihipertensivos classificados como inibidores da enzima conversora da angiotensina. Casos de interação com proteínas estruturais e transportadoras.
transportadores de resistência a múltiplos fármacos, RMF. Eles ejetam fármacos citotóxicos de células cancerígenas e microbianas, conferindo resistência a esses agentes terapêuticos. Interações do fármaco com canais iônicos. Ação dos anestésicos locais nos canais de sódio dependentes de voltagem. A molécula do fármaco liga-se fisicamente ao canal e, desse modo, bloqueia a permeabilidade aos íons. Caso de fármacos com ligações com receptores hormonais, neuromoduladores e neurotransmissores, receptores canabinoides e receptores opioides. Fármacos terapeuticamente úteis podem agir como agonistas ou como antagonistas nos receptores mediadores endógenos. Elementos sensores do sistema de comunicações químicas que coordenam as diferentes funções das células e tecidos. Relação de fármacos que causam a ruptura da membrana celular de micro-organismos. Antibiótico beta-lactâmico é um exemplo. O mecanismo de ação desse medicamento se dá mediante a inibição da síntese da parede celular das bactérias, impedindo a ligação cruzada dos peptidoglicanos que promovem essa estrutura. Efeitos farmacodinâmicos indesejáveis, como as interações medicamentosas, a relação decorrente da alimentação ou do uso recente ou concomitante de outro fármaco, modificando a sensibilidade ou a resposta dos tecidos a outro fármaco, por ter o mesmo efeito, no caso agonista, ou efeito bloqueador, antagonista. Habitualmente, esses efeitos ocorrem no nível do receptor, mas podem ocorrer no nível intracelular. As interações clinicamente significativas são frequentemente previsíveis e, em geral, indesejáveis. Pode haver efeitos adversos ou falha terapêutica. Temos também aumento da probabilidade de mutação das células, dano fisiológico induzido, doenças induzidas por medicamentos, potencialização ou inibição indesejável de substâncias e reações de hipersensibilidade. Via oral e sublingual é uma via de administração conveniente para que o próprio paciente seja responsável pela dose de medicamento. Contudo, se faz necessária uma manutenção para evitar falha por erro na utilização de um medicamento. Essa via aceita medicamentos líquidos, sólidos e semissólidos, em que o cheiro, o gosto e a textura podem ser mascarados para uma melhor aceitação do paciente. Pode-se utilizar droga nessa via com o objetivo de um efeito local, como acontece nos antiácidos estomacais, ou efeitos sistêmicos, como o uso de um antibiótico. A absorção dessa droga pode ser realizada por todo o trato gastrointestinal. Os medicamentos podem ser construídos de forma em que a liberação seja mais lenta, tornando um intervalo entre as doses maiores e menor risco de toxicidade relacionada à medicação. A via retal é principalmente utilizada para efeitos locais, mas também pode ser utilizada para efeito sistêmico como uma alternativa para a via oral em casos de vômitos e náusea. A absorção da via retal é mais lenta, menos completa e mais previsível que a via oral, ou seja, ela demora mais para ser absorvida, ela fica menos biodisponível para o nosso sistema utilizar. Medicamentos que irritam a mucosa gastrointestinal ou têm grande metabolismo hepático de primeira passagem pode ser favorável para a via retal. Via peneta pode ser utilizada em casos que existe necessidade de um efeito mais rápido da droga, ou em que a droga tem uma absorção inativada via oralmente, ou até mesmo para pacientes que não cooperam com o tratamento. Os efeitos da droga são difíceis de reverter em casos de hipersensibilidade, intolerância ou toxicidade. Podemos dividir essa via em intravenosa, intramuscular e subcutânea. A via intravenosa, a droga é injetada direto na corrente sanguínea do paciente. Tem um efeito imediato, porque toda a droga está disponível para o sistema no momento da aplicação. Na via intramuscular, a droga é injetada em um músculo esquelético. A absorção costuma ser completa. Existem preparações em que a liberação do fármaco seja prolongada, ou seja, o efeito é sustentado por longos períodos de tempo. Na via subcutânea, a droga é injetada no tecido intersticial frouxo. É administrada em pequenas doses, que podem ser tanto soluções quanto suspensões. Essa via proporciona um efeito mais sustentável em drogas hidrossolúveis devido à característica do tecido.
Via tópica geralmente é utilizada com o objetivo de efeitos locais, mas também pode ser utilizada para efeitos sistêmicos. Pode ser utilizado cremes, pomadas, géis, adesivos e spray nessas vias. A droga precisa penetrar a pele para produzir seus efeitos terapêuticos. O extrato córneo é a principal barreira para a absorção de fármacos pela pele. Via respiratória pode ser utilizada para efeitos locais, como por exemplo em casos de asma, com a utilização de broncodilatadores, ou para efeitos sistêmicos, como em algumas técnicas de anestesia. Necessita pequenas doses para o início rápido do efeito terapêutico. O sucesso da terapêutica depende basicamente do tamanho das partículas, que podem ser líquidas ou sólidas, que irão atingir a superfície respiratória. As aplicações clínicas da via parenteral. Os principais fatores que levam à escolha pela utilização da via parenteral são os níveis de biodisponibilidade desejada para o tratamento, a velocidade com que o medicamento estará disponível e a possibilidade da incapacidade de utilização do medicamento por via enteral. Bom, dentro desse grande grupo nós temos alguns outros grupos menores, mas aqui nós vamos abordar principalmente 3 desses grupos menores. São eles a via endovenosa, a via intramuscular e a via subcutânea. Bom, a via endovenosa possui uma completa e rápida biodisponibilidade. Dessa forma, sendo possível a aplicação de aminas vasoativas como a adrenalina, medicamentos que não se precipitam, pois medicamentos que se precipitam podem prejudicações ao paciente devido à obstrução dos vasos, soros, soluções aquosas, entre outros. Nessa via também nós temos um maior controle da administração do medicamento, quanto à velocidade com que ela vai ser administrada. A via intramuscular possui uma biodisponibilidade elevada de acordo com o fluxo sanguíneo local, ou seja, a velocidade com que o medicamento estará disponível para sua ação, ela está diretamente ligada ao fluxo do músculo. Então, é razoável pensar que se a pessoa se exercita e ela faz com que o fluxo sanguíneo do músculo onde sofreu a injeção tenha um aumento, logicamente, a absorção desse medicamento também vai ser maior, devido ao aumento do fluxo gerado pelo exercício. Para a aplicação de vacinas, antibióticos, benzodiazepínicos e entre outros, A via subcutânea possui uma absorção constante e lenta. Ela, com essas características, pode, pois ela ajuda ela faz com que haja, na verdade, a manutenção a longo prazo das concentrações desse medicamento. Benzodiazepínicos. Os benzodiazepínicos são um grupo de fármacos que possuem propriedades ansiolíticas, sedativas, miorrelaxantes, anticonvulsivantes e com efeitos amnésicos. Bom, se sabe atualmente que suas ações têm ligação direta ao reforço da ação do ácido gama-aminobutírico, ou GABA, como ele é muito mais conhecido, que é o mais importante inibidor da neurotransmissão do nosso cérebro. Então, esses benzodiazepínicos, o grupo dos benzodiazepínicos, eles interagem com o receptor, fazendo com que o receptor GABA
ele tenha uma interação maior pela sua molécula-alvo, fazendo então com que haja um aumento, né, da inibição da neurotransmissão no cérebro. Consequentemente, isso levará a um decaimento nos níveis de atividade cerebral, que, por final, irá induzir ao sono. Bom, o nosso caso clínico será abordado sobre a insônia, né? Bom, em uma unidade hospitalar, chegam dois pacientes, paciente A e paciente B, com relatos de má qualidade de sono e algumas noites sem dormir. No paciente A, é administrada uma injeção de diazepam intramuscular e o paciente B, comprimido de diazepam, pois o mesmo relatou que tem medo de injeções. Espera-se que tenha uma diferença de resposta no tempo de ação entre os dois pacientes. Aqui abaixo nós temos dois personagens ilustrando esses dois pacientes. Bom, antes de passarmos para os questionamentos, nós precisamos falar sobre o diazepam oral. A sua concentração máxima é atingida em tempo médio de 30 a 90 minutos. Pelas suas características de interagir com o receptor GABA, por ser participante do grupo dos benzodiazepínicos, ele é utilizado para tratamento sintomático de insônia, trazendo uma melhora na qualidade do sono do paciente e, consequentemente, na sua qualidade de vida. As figuras abaixo demonstram como seria a sequência desses acontecimentos. Nós temos então, primeiro, o paciente que irá receber a dose de diazepam oral. Ele se queixa de não estar dormindo ou de ter uma qualidade de sono ruim, que está prejudicando a sua rotina. Então ele é medicado com um comprimido de diazepam e após algum tempo, né, o tempo médio aí de 30 a 90 minutos, há uma melhora desse quadro e o paciente consegue dormir. Consequentemente, no outro dia ele vai se sentir melhor. Então, além da melhora do sono, também há a melhora do humor do paciente no dia seguinte. Bom, os questionamentos levantados. Quais os fatores que devem ser levados em conta na hora da escolha da forma de apresentação do fármaco? Bom, a escolha desse fármaco, né, da forma de apresentação, está relacionada a fatores como as questões socioculturais dos pacientes, as suas aflições, como relatado anteriormente, o paciente relatou que ele sofria medo de injeções e se no caso há a possibilidade de substituição da forma de apresentação, por que não utilizá-la, não é mesmo? Fatores como o custo do medicamento também, a urgência da administração e a concentração disponível desejada para a ação farmacoterapêutica. A próxima pergunta será: qual a diferença esperada entre os dois pacientes? Bom, é esperado que o paciente em que foi administrado o diazepam intramuscular tenha um tempo menor para que seu efeito tenha início, ou seja, o tempo de resposta vai ser menor do que o paciente que recebeu na apresentação de comprimido. E qual a justificativa para essa diferença? Esse fato ele se justifica devido às características individuais de cada uma das apresentações do fármaco. Como o medicamento em comprimido precisa ser metabolizado antes da sua absorção,
ele terá um tempo maior para chegar na corrente sanguínea e, consequentemente, no receptor-alvo. Enquanto o injetável, como ele não precisa ser metabolizado, né, para haver absorção, ele dependerá do fluxo sanguíneo do músculo onde foi injetado e em qual solução esse medicamento está diluído. No caso, se ele estiver diluído numa solução aquosa, sua absorção vai ser muito mais rápida do que caso ele esteja diluído em uma solução oleosa. E qual a aplicação? E no caso, a aplicação do diazepam foi assertiva? Então, nesse contexto, como os pacientes se queixaram de perda de qualidade do sono, juntamente com noites de sono perdidas, o uso de um fármaco benzodiazepínico se faz necessário para que seja realizado o tratamento sintomático, né? Pois a perda de qualidade de sono ou de noites, né, de sono a longo prazo trazem grandes malefícios à saúde dos pacientes. Contudo, é necessário ter cautela em relação ao uso desse grupo de fármacos, pois pode causar dependência. Então, o sono do paciente sempre vai estar atrelado ao uso do medicamento. Então, tem que se procurar formas alternativas de conseguir tratar essa condição e também ver onde está a causa, se é meramente uma questão do receptor, uma possível falha no receptor GABA, ou então uma falha na excitação desse receptor, uma afinidade menor pela concentração de GABA que pode estar sendo produzida, ou então uma concentração de GABA inferior, ou se é devido a questões pessoais do paciente, ansiedade, problemas decorrentes do dia a dia, no caso. Bom, como considerações finais do nosso trabalho, percebemos que por meio do estudo da farmacologia, verifica-se a necessidade de entender ainda mais sobre as vias de administração de medicamentos, local ou estruturas onde o fármaco entra em contato com o organismo antes de produzir efeitos. Elas podem ser divididas resumidamente em uso interal, que pode ser oral, bucal, sublingual e retal, uso tópico, que é a via epidérmica, a retal como os enemas, inalatória, pode ser oftálmica, otológica ou auricular, né? Intranasal, e para uso parenteral, indireto ou direto. O indireto a gente pode classificar como a cutânea, a inalatória, conjuntival, rinorofaríngea e gênito-urinária. No caso da direta, como os injetáveis, pode ser intraarticular, intraarterial, intradérmica, intratecal, que é do canal raquidiano, a intraperitoneal, intramuscular, intravenosa e subcutânea. A administração dos fármacos deve ter uma forma farmacêutica adequada para obedecer a uma elevada precisão que traga segurança e efetividade, evitando efeitos indesejáveis que causem malefícios à terapia medicamentosa e o bem-estar do indivíduo.